advogados, doutor Lucas, doutor Gisson, também temos o doutor Walter, estava aqui, ele está ainda, e o doutor Wildner e a doutora Vanessa. Nós temos também os parceiros aqui, a Assise, de Embu, Jairton Fernandes, boa noite, doutor Hilman Albrecht, boa noite. Me desculpa, eu tenho um terceiro, Edson Benotti, também, tá ok? Obrigada pela presença, pelo prestígio, né? E nós temos, participando na realização, na construção desse evento, as associações artísticas e culturais de Embu das Artes, que tomaram essa iniciativa. A iniciativa principal, né, foi que deu a sugestão e buscou a organização das demais entidades, foi a Casa de Cultura Santa Teresa, na qual vocês estão sendo recebidos agora e que nos deixa muito satisfeitos e obrigado pela presença. Associação Cultural em Busca das Artes, temos também o Teatro Popular Solano Trindade, a Casa da Lusofonia de Embu das Artes, o Movimento de Amigos do Memorial Sakai de Embu, a Lies Embu, que é a Liga de Carnaval e de Blocos e Escolas de Samba de Embu das Artes, a ADEA, a ABAC, Agência de Apoio à Cultura, a SEAI, Sociedade Ecológica Amigos de Embu, e a Ibioca, Nossa Casa na Terra. Voltou. Ok, vamos continuar. Os candidatos que estão concorrendo ao cargo de prefeito de Embu das Artes em 2016 são doutor Almir Aguirra, Geraldo Cruz, Juninho, Ney Santos, Nivaldo Orlandi, doutor Pedro Valdir e Toninho Serapião. Todos eles foram convidados e aguardamos a presença de quem ainda não está aqui. Alguns já estão presentes. A equipe da Casa de Cultura Santa Teresa gostaria de agradecer pessoalmente na presença do Anivaldo Laurindo Ferreira, Andiara de Souza Ferreira, Ricardo Ferreira de Moraes, Anchieta Gomes, a Margarida Cipriano da Silva, Celso Lima, Karine Morgan. Aos amigos e participantes também, Renato Gonda, Emerson Santana, Tintim Alves, ao senhor Luca Pizarro, da TV das Artes, e a equipe que está presente, a Fernandes Eventos, na presença do Eduardo e da Eduarda, e aos apoiadores do comércio embuense, que participam também para possibilitar a realização desse evento. Padaria Solene Sabor, Ateliê Correrigonda, Açougue JR, a Cesta Básica Santa Teresa, Real da Economia, Casa do Norte, Dona Sebastiana, Adega Santa Teresa, Bar da Vilma, Bar do Josa, Casa de Doces Dinossauro, Hortifruti Vale do Jordão, Padaria Água Branca e o Bar da Cida. Um destes comerciantes, ele pediu que trouxesse uma mensagem
Ele não pôde comparecer porque já havia agendado uma cirurgia hoje. Desejo sucesso para todos e que o candidato que obtiver o sucesso trabalhe em prol da comunidade. Essa mensagem foi do senhor Reinaldo Luiz Ferreira. Bom, a existência da cidade de Embu das Artes, ela remonta a uma origem histórica da época colonial, né, e anterior ainda com os aldeamentos indígenas que foram construídos no Brasil a partir do descobrimento. Embu foi fundada no 1554 e os indígenas já têm, né, a partir desta data, já têm a tradição, né, de produção de arte. E hoje, esse debate que está sendo feito na Casa de Cultura, ele tem o objetivo de trazer para nós, que somos herdeiros e somos legatários dessa tradição histórica, cultural e artística de Embu, qual é a perspectiva que a arte e a cultura têm no nosso município, que é pleiteado por todos nós, do segmento cultural, como tendo essa marca, né, de arte e cultura, e que é uma marca que a gente tem que fortalecer no município. É uma identidade, a principal identidade, e que torna Embu reconhecido mundialmente pela arte e cultura que é feita aqui na cidade, né? E nesse debate, a gente vai buscar abordar os seguintes temas: a implementação do Plano Municipal de Cultura da cidade de Embu, as parcerias efetivas que são pretendidas pelos candidatos, se eleitos forem, com as entidades e os artistas, como será feita a gestão, que no nosso pleito ela deve ser participativa o máximo possível, a implementação de leis e incentivos fiscais e de fomento à cultura, o lançamento de editais para artistas e grupos. E vamos lá. Eu vou convidar os candidatos que estão aqui presentes. Desculpa. Eu vou convidar o nosso amigo e artista popular, o senhor Anchieta Gomes, para fazer a abertura do nosso evento, trazendo para nós a sua arte do repente. Por favor, senhor Anchieta Gomes. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje aqui nesse debate eu quero valorizar. Vamos ter 7 candidatos que vai se apresentar. Quero saber o que faz pra cultura popular. Também quero apresentar
a arte história do sacro. Porque representação sei que não é um obstáculo, porque assim a gente quer tirar a cultura do buraco. Eu não quero ser tão chato pra dizer perante ao povo, já falei pela cultura e posso falar de novo, que somente a cultura quem traz alegria ao povo. Neste momento eu resolvo por não ter papel barato. Eu quero falar a vocês que não sou poeta chato e quero falar um pouco na feira do artesanato. Não quero falar barato porque digo a minha tu, eu posso artesanato. Falar não momento cru, que é a coisa mais linda que eu vejo lá no Embu. Posso falar a tu, porque tão recentemente vamos falar para o povo que tenho na minha mente. Vamos ajudar também ao nosso meio ambiente. A cidade ainda sente com muita prioridade que é uma família nobre que temos na sociedade, que ninguém não se esquece dessa família Trindade. Família de qualidade que eu digo e me comovo, que esta família Trindade trazendo um dilema novo, que ela família traz muita alegria para o povo. Comovo qualquer hora, qualquer dia, também não vamos esquecer como a nossa melodia. Porque é quem se esquece da nossa gastronomia. Pois essa cidade um dia eu não quero vê-la em vão, que a cidade do Embu está pelos 7 candidatos que faz a apresentação. Não faço papel em vão, porque no meu dia a dia também vou falar um pouco nessa nossa parceria, que é quem nos traz amor, paz e muita alegria. A OB com nostalgia deixa o povo contente. Assis que garanto que aqui estão presentes, que é para ajudar o povo aqui bem diariamente. Entidades estão presentes porque sendo realista, eu falo bem no folclore porque sou um repentista, que é assim que a gente damos mais valor ao artista. Eu quero nessa entrevista fazer a minha defesa, falar num campo suave que eu encontrei a beleza, que é a Casa da Cultura aqui da Santa Teresa.
A gente vê a beleza que a cultura nos traz. Ela só traz alegria, esquece que guerra traz paz, porque a cultura viva muita alegria traz. Eu quero falar na paz e ninguém não se aborreça, que na casa da cultura eu não esquento a cabeça para falar em Nivaldo e hoje aqui em Vanessa. Peço que não me aborreça, porque hoje aqui não sai. Fala em outra entidade, fica, não vai e não vai. E a astronomia falando aqui em Sakai. O problema hoje vai dizer que é realmente fazendo essa cultura que meu peito é quem sente. Esperamos que os 7 hoje aqui estão presentes. Porque digo realmente que eu não estou deserto. Vou dizer aqui agora que pra cantar tô liberto, e pra receber vocês a cultura está aberta. Obrigado. Muito obrigada, Anchieta Gomes. Nós vamos agora começar a chamar os candidatos a prefeito de Embu das Artes para participarem neste debate. Eu gostaria que viesse até aqui e tomasse o lugar o senhor candidato Toninho Serapião. Agora, eu gostaria de chamar, na sequência, o senhor candidato Dr. Pedro Valdir. Dr. Pedro Valdir, ele não está aqui. Gostaria de chamar agora na Voltou. Gostaria agora, então, de chamar o senhor Nivaldo Orlandi. Não está presente. Gostaria de chamar o candidato senhor Ney Santos. Também não está presente. Gostaria de chamar o candidato Juninho.
chamar agora o candidato, senhor Geraldo Cruz. E agora eu gostaria de chamar o candidato doutor Almir Aguirre. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença dos 3 candidatos que atenderam ao convite, né, do segmento cultural da cidade de Embu das Artes, para apresentarem suas propostas e se comprometerem com o segmento cultural, que é um segmento exigente, não é isso? Então nós vamos iniciar esse debate com uma pergunta que ela é comum a todos os candidatos. Essa pergunta, cada um deles vai ter um tempo de 2 minutos para responder. Tá? É um tempo que todos eles vão ter igualmente, 2 minutos cada um. A pergunta é a seguinte: qual é a sua proposta de cultura para o município? E cada candidato vai ter 2 minutos para responder esta pergunta. Então a gente vai pedir a sequência, pode ser na mesma sequência que entrou? Pode ser? Então vamos começar pelo senhor Toninho Serapião. Não, essa primeira pergunta é um tempo de 2 minutos para cada um responder. Tá? E quem está controlando esse tempo é o senhor Tintim Alves. Então, vamos começar a resposta, ouvir a resposta do senhor Toninho Serapião. Ai, o microfone. Acho que esse aqui está funcionando. Tá. Alô. Boa noite, senhores, senhoras. Muito obrigado por me receber aqui, pelo convite. Boa noite, candidatos. Boa noite, Vanessa. E quero agradecer a todos e lamentar a ausência dos outros candidatos que fogem neste momento, de um momento tão importante. Quanto à pergunta, nós temos grandes projetos para a cultura de Embu das Artes. Temos conhecimento que a cidade vive e deve viver de cultura. Lamentavelmente, eu acho que se perguntar aqui e chamar pelo nome, o secretário de Cultura não vai estar presente e também poucos irão conhecê-lo, poucos o conhecem, porque nada entende de cultura. É esse governo de 16 anos que tem trabalhado assim, no esporte, na cultura, com pessoas que não entendem de cultura. Vamos fazer um projeto com a sociedade, com as entidades. Vamos buscar recurso. Vamos mostrar por que esses governos que tiveram aí não utilizaram a lei Rouanet, uma lei de incentivo à cultura. Uma vez eu quis montar uma peça aqui de teatro, no Embu das Artes, usando a lei Rouanet. Fiquei bobo. Uma peça de 50 anos atrás. E
fiquei bobo de ver o tanto de lobista que apareceu. Vamos cortar os lobistas que tem nessa prefeitura. Vamos fazer diretamente com as entidades. Vamos fazer dessa cidade uma cidade da cultura, no geral, em todos os bairros. Em todos os bairros nós vamos agilizar e movimentar a cultura. Acabaram Candidato, com vários espaços culturais. 30 segundos, conclua, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Só para lembrar, o São João que existia no São Marcos, acabaram. Eu quero dizer para vocês, acreditem no PMN, que vai fazer uma revolução cultural nesse município. Obrigada, candidato Toninho Serapião. Eu gostaria, então, agora que falasse para nós o candidato Juninho, a sua proposta para a cultura do município de Embu. Boa noite a todas e todos. Dizer que é um prazer imenso poder estar aqui nessa noite histórica para a cidade de Embu das Artes, um momento democrático, um momento onde a gente tem a oportunidade de falar um pouco das nossas propostas e nossas ideias. E lamentar a ausência de alguns candidatos aqui, e eu acredito que candidato que tem medo de ser sabatinado pelo povo não está preparado para governar a nossa cidade. E nós temos o privilégio de viver numa das cidades mais bonitas e que tem uma das histórias mais bonitas do nosso país e talvez até do mundo. São poucas as cidades do mundo que têm uma vocação para receber todo final de semana em torno de 30, muitas vezes 40 mil pessoas em torno do turismo e do turismo cultural. Isso é um patrimônio histórico, imaterial, inenarrável da nossa cidade. Qualquer governante, qualquer pessoa que pense de fato no futuro dessa cidade, não pode ignorar essa vocação que pode ser um grande motor econômico, pujante, e que é a grande vocação de desenvolvimento da nossa cidade. E é importante dizer também que a cultura ela não está restrita a essa cultura que é vista no centro da cidade, que é muito bonita, que é muito atraente e que, infelizmente, nos últimos anos vem completamente sendo desvalorizada. Mas também a cultura ela pulsa na cidade inteira. E eu fico muito feliz de estar aqui num desses espaços onde pulsa a cultura na nossa cidade há mais de 20 anos, mostrando que a cultura ela está disseminada pelos 4 cantos da cidade. Então, fico muito feliz de estar aqui. E eu acredito que muito já foi elaborado para se pensar a política cultural na nossa cidade, inclusive o Plano Municipal de Cultura, que o prefeito que assinou o projeto, eu acho que ele não leu o projeto que ele aprovou, porque ele conseguiu mudar o nome da cidade para Embu das Artes e não deu nenhuma atenção, de fato, para a cultura no nosso município. Então, nós queremos estabelecer a cultura, assim, como uma das prioridades e pensar o Plano Municipal de Cultura como um balizador, condutor da política de cultura na cidade, que envolve desde a defesa do patrimônio imaterial da nossa cidade, a valorização da produção artística, pensar a artes também como um gerador econômico e valorizar a cultura produzida nos 4 cantos do nosso município. Eu acho que esses são alguns dos pilares que podem aí dar uma pujança para essa política. Inclusive, candidato, conclua, por favor. Concluindo, só para dizer o seguinte, só é possível dizer que a cultura será prioridade se ela tiver recurso. E eu tive analisando hoje as contas da nossa cidade, e nos últimos anos, nos últimos 16 anos, nunca se passou além de 0,5% de todo o orçamento da cidade para a cultura. Nós estamos assumindo um compromisso de fazer uma auditoria nas contas públicas, para fazer uma varredura, para limpar as gorduras, para que a gente possa investir naquilo que realmente precisa, que é, por exemplo, a cultura, e conseguir ter condições de aumentar o orçamento da cultura no nosso município. Essa será uma prioridade. Hoje, se a gente somar o que se gasta com cultura e com turismo, não chega nem a 1% do orçamento do nosso município. Então, uma cidade com essa vocação, com essa potencialidade, é um absurdo, infelizmente, mostra o tamanho do desgoverno que temos na nossa cidade. Obrigada.
Candidato agora, Geraldo Cruz, por favor. Muito boa noite a todas e todos. Cumprimentar aqui as entidades que organizaram esse evento para debater especificamente essa questão da cultura. Embora é muito difícil você falar de cultura... Liga o teu aí, senão não ficar vaiando um ou outro aqui. É muito difícil falar apenas só de cultura sem discutir outros assuntos da cidade. Mas, por a natureza de ser uma iniciativa da Casa de Cultura do Santa Teresa, depois fiquei pensando, tem razão, viu, Anivaldo? Parabenizar você pela iniciativa de ter juntado em torno dessa discussão todas as entidades. E o que a gente, não sei nem se vale a pena, mas é dizer que o momento das eleições deve ser um momento para a gente discutir a cidade que queremos, que pretendemos a fazer com a comunidade, com a população, mas, infelizmente, às vezes, as pessoas que se colocam como candidato não se propõem a fazer esse debate, vir até a população e fazer. Mas eu também queria pedir aqui, cumprimentar aqui o Juninho e o Toninho Serapião, eu acho que aproveitar esse momento aqui, ver tanta gente, tantas pessoas que estão aqui para ouvir a gente, eu penso que, sem nenhum problema de fazer o debate ideológico, de fazer a questão do debate, quem fez, quem deixou de fazer, quem fez mais, quem fez menos, qual o orçamento que vai, qual que vem, né? Para, em vez de fazer discurso aqui, tenho certeza que o pessoal que veio aqui quer ouvir também coisas concretas sobre a questão da cultura, mas é muito fácil a gente ficar fazendo crítica a todo mundo. Nós sabemos que está errado, e porque está errado é porque eu estou fazendo proposta diferente e quero avançar na questão da cultura. Mas eu quero lembrar, sem nenhum desmerecimento ao que foi falado, mas de dizer, olha, nosso governo construiu o primeiro teatro nessa cidade, que tem todo esse histórico que o Juninho falou da questão da cidade turística, que uma das coisas que garante o nosso turismo é a questão da arte, do artesanato. E nós fizemos, e agora nós temos o prazer de ver que tem, hoje na cidade, alguns centros culturais e tem teatro. Tem um plano de cultura que foi debatido muito aí na sociedade, que pode ser mudado a qualquer momento, pode também rever algumas questões, que eu acho que a gente tem que pegar ele como diretriz de política, e no nosso plano de governo nós estamos apontando para essas questões que já está no plano de cultura e que alguma coisa que está acontecendo, que também não está acontecendo tudo que nós gostaríamos que acontecesse. Cultura, nosso governo em 2001, nós também criamos a Secretaria de Cultura, e quando colocamos em prática para ela funcionar, foi no momento que o município já tinha um recurso melhor para começar a assumir essa tarefa e de uma secretaria para coordenar a cultura no nosso município. Então, a nossa proposta, a gente tem distribuído aí no plano de governo, mas eu quero dar ênfase a uma questão que eu penso que é muito importante para nós. Tem algumas coisas acontecendo de oficina na cidade, tem uma série de coisas que temos que... a nossa proposta, essencialmente, de um novo governo, que nós pretendemos cuidar da nossa cidade, nós queremos fazer um governo mais participativo, um governo que a gente possa debater, e eu vou fazer ainda esse ano, logo depois das eleições, quero fazer um seminário na cidade, uma conferência, o nome que seja. Conclua, por favor. Para que nós possamos debater tudo o que a gente quer em cada região, seja ela de que forma for, seja no centro, seja na cidade. A cultura tem que acontecer na cidade como um todo, sem essa particularidade que é o centro, que é a periferia. É por isso que os centros culturais estão feitos em regiões, exatamente construídos em regiões diferenciadas, que é para que a gente possa fazer de fato. Eu penso, Vanessa, só para concluir, que nós precisamos valorizar mais a nossa cultura popular, as expressões culturais que tem na nossa cidade, nos bairros, seja ela nos grupos culturais, seja em que for, né? Nós precisamos difundir melhor essas atividades que nós temos na cidade, às vezes muito esporádicas e isoladamente, para buscar apoio, e é possível fazer. Nós queremos fazer isso integrado com o trabalho das outras secretarias, Geraldo, que é fundamental conclua, que você integre, estou concluindo, é muito importante que para um projeto desse dar certo, ele precisa estar integrado com todas as secretarias, mas especialmente com educação, com o turismo, com o esporte, para a gente, de fato, fazer uma política de cultura boa na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada.
favor, nós temos aqui a presença do candidato Nivaldo Orlandi. Gostaria que assumisse seu lugar ali na terceira mesinha. Candidato, você conseguiu chegar a tempo de pegar o primeiro bloco, e a primeira pergunta, que é uma pergunta geral para todos os candidatos, é: qual é a sua proposta de cultura para o município? E essa pergunta você tem 2 minutos para responder ao público presente. Mas, se você quiser passar dessa fase e assumir na próxima, fica à vontade também. Bem, muito boa noite. Uma satisfação estar aqui. Primeiramente, justificar o atraso, né? Hoje tem uma atividade importante na Avenida Paulista, né? Movimentos sociais, na luta para derrotar o golpe. E o golpe não é só afastar uma honesta presidenta, né? Vem aí, o golpe é no lombo do povo, né? Estava ouvindo na vinda para cá, o golpe já vem com uma medida provisória para flexibilizar o ensino médio, né? Então, a educação, ela vai beneficiar, né? Não a educação em geral, valorização, preparação da pessoa humana como um todo, mas só para facilitar a vida do empresário, né? Tudo da educação é para produzir mais. E aquele engrandecimento, aquele enriquecimento educacional da pessoa para ser uma pessoa melhor, para pensar no país, não, isso fica tudo para lá, né? Então, esta é a minha justificativa. Do atraso, né? Tá? Acumulou essas 2 atividades, interrompi a nossa participação lá no meio, mas o trânsito não consegue andar, né? A questão da cultura, né, é uma questão importante, e valorizar a cultura nossa, a cultura que brota no seio da sociedade. Eu me lembro aí que, o ano passado, um candidato que, de novo, não veio no debate, ele fica trazendo artistas de fora, né, lá do Rio de Janeiro, né? Eu acho que não. Eu acho que nós temos que produzir a nossa produção cultural, forjar os nossos próprios artistas, reconhecer, e o poder público dá esse respaldo, né? Uma das coisas que me lembro quando fui prefeito, os blocos carnavalescos, né? Tinha aqui no Tereza, tinha lá a Semana do João, no João Martins, tinha o Canta Tereza, né, o Gaigá? Né? E para quem quer fazer uma revolução econômica e social, não se consegue fazer isso sem antes fazer uma revolução cultural, né? Conclua, por favor. O papel do governo é um papel indutor, né? É um papel de reconhecer essa diversidade toda, né? E carrear verbas, né? O que se gasta em termos orçamentários para a cultura é quase nada. E o resultado extraordinário. É isso. Bom, muito obrigada. Muito bem.
Agora nós vamos partir para o segundo bloco de perguntas, que são perguntas formuladas pelas entidades que estão organizando em parceria este evento, que são a Casa de Cultura, a OAB e a CISI. Nós vamos iniciar por uma pergunta da CISI, que é a seguinte: e cada candidato vai ter o tempo de 4 minutos para responder a essa pergunta. Tá, ok? A pergunta da CISI é a seguinte: na sua visão, candidato, é possível a criação de um mecanismo de fomento municipal à arte e à cultura para os artistas e entidades de Embu das Artes? De que forma? Então, cada candidato tem o tempo de 4 minutos para responder a essa pergunta, né? E nós vamos iniciar, então, as respostas na ordem inversa que foi feita no início. Então, a gente vai começar pelo candidato Geraldo Cruz, por favor. Bom, eu estava falando sobre você ter um implemento na cultura, um investimento na cultura, de trabalhar integrado com todas as secretarias. Até porque os recursos são poucos para tudo. Então, precisa ter um carinho muito especial com essa questão da cultura, de buscar também valorizar. Nós temos a nossa cidade, tem algumas datas festivas de comemoração, como a festa de Santa Cruz, já virou tradição a feira aqui do Santa Teresa. Nós temos essa semana mesmo, acho que esse final de semana, o pessoal, a Romaria, que ainda é uma coisa de muito tempo na nossa cidade, e precisa também ser valorizada, essas datas históricas na nossa cidade. Nós precisamos valorizar isso, é por conta disso que a nossa cidade é o que é exatamente pela cultura na área do artesão, do artesanato, mas também a cultura do ponto de vista da prática de apresentações culturais, como nós presenciamos aqui, até tem pouco, né, igual o nosso amigo que fez aqui a apresentação. Eu penso que esse é um debate que eu, francamente, falar honestamente, é uma grande preocupação nossa. Talvez a gente precise discutir muito bem com a sociedade. Eu não vou correr o risco aqui de falar só pela minha emoção e pela vontade que eu tenho certo de que precisamos dar uma olhada com muito carinho para essa questão dos nossos artistas. O que fazer? Eu não sei se você cria um fundo específico de apoio a essas pessoas, que você possa estar dando uma sustentação melhor, ou acho que talvez a gente poderia estar discutindo uma questão de, às vezes, muitos artistas nossos nem pagam contribuição do INSS. Então, nós temos muitos assim que aconteceu já na nossa cidade e que hoje acontece isso. É, de fato, um problema sério. Nós precisamos pensar nisso. Eu tenho pensado, e na minha época a gente estava pensando numa história de um banco do povo, que você pudesse criar um banco de fomento para várias atividades na cidade, entre elas na questão da cultura. E eu vi uma ideia, foi uma ideia que foi feita para uma outra atividade. Foi até em João Pessoa, eu conheci quando eu disputei o prêmio de prefeito empreendedor, e eu achei bastante interessante a ideia dele lá, que talvez seja uma coisa que a gente possa pensar nisso. Mas vou falar essa proposta, mas ela deve ser debatida na sociedade como um todo. Ou seja, se a gente estipulasse que, sei lá, cada nota que você paga, cada serviço que a pessoa presta na cidade e a prefeitura paga, estabelecer lá, por exemplo, 0,5% da nota, do cara que está tirando a nota, para fazer um fundo de apoio a esses artistas. Eu andei falando isso algumas vezes, mas já estava no final do governo, acabei não implantando. Mas é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, já falei com vários artistas. Aliás, eu recebi uma crítica quando eu fui vereador a primeira vez, porque eu falei exatamente que eu me espelhava em alguns artistas que nós tínhamos na cidade, que eu via o sofrimento deles, né? Não vou lembrar nome aqui, não vou falar nome para não trazer constrangimento, às vezes até a família não está presente. Mas eu vejo aqui a Tonha, que é uma pessoa que acompanha toda essa história de Embu, talvez a Tonha, a Raquel, outras que estão aqui há muito tempo na nossa cidade.
né, Tonha? Apesar dela ser nova, mas ela está aqui há muito tempo já nessa... Geraldo, 30 segundos, por Renato, favor. eu nem vou falar de você, porque você chegou depois. Mas aqui, de fato, esse pessoal tem uma história. Então, eu quero discutir e debater com a sociedade uma ideia dessa, que a gente possa criar um fundo. A minha vontade é essa. Se eu vi essa ideia, que foi, como eu disse, de João Pessoa, na disputa ali do prêmio de prefeito empreendedor, a gente fica olhando os outros projetos. E esse eu achei muito legal, e eu vou discutir com toda a sociedade, especialmente os envolvidos nessa questão. Quem sabe a gente possa ver a questão legal para criar um fundo como esse. Ou seja, cada pessoa que recebeu um dinheiro da prefeitura, ou por venda, ou por obra que fez, ou construiu alguma coisa, tirar ali 0,5% e ele depositar, fazer um incentivo como esse. Eu penso que a gente faz um fundo muito bom, que era essa ideia de um banco municipal para fomento. E aí você pode acrescentar também essa questão de apoio às pessoas que muitas vezes ficam na marginalidade e às vezes ninguém olha para eles, e são pessoas que foram importantes na nossa cidade e que é importante na nossa cidade. Tá bom? É isso. Obrigado. Obrigada. Então, agora eu peço que o Juninho responda a mesma pergunta. Na sua visão, é possível a criação de um mecanismo de fomento à arte e à cultura do município para artistas e entidades, e de que forma? Bom, gente, queria dizer primeiro que, na primeira questão, não deu para desenvolver muito pouco tempo, mas dizer que o nosso compromisso com a cultura, ela se inicia na nossa formação da nossa chapa. Quero dizer aqui do meu carinho, do meu respeito e a minha admiração pelo Gaíga. Gaíga, que é uma figura que está aqui na cidade desde 68, foi organizador do festival Canta Teresa, fundador do Grupo Teatro Crapo Humano, apresentador há 14 anos aqui da Feira de Artes do Santa Teresa, formado em arte pela FAAP, participou de várias exposições, com destaque no Salão Nacional, né, de Artes aqui no nosso município, e é professor da rede pública. Então, nosso compromisso com a cultura, ela começa desde a nossa chapa, e eu tenho um grande orgulho de poder compartilhar aqui, ser nosso candidato a vice, o companheiro Gaíga, né, Jair Alves, que está aqui integrando e contribuindo, inclusive, pensando a política cultural aqui na nossa cidade. Eu acho que essa discussão da lei de fomento, ela, inclusive, está descrita, né, no sistema, desde a formação do Sistema Nacional de Cultura, e que também está previsto no fundo municipal, no Plano Municipal de Cultura, né, que, para você criar o Sistema Municipal de Cultura, pressupõe você criar a secretaria, o conselho e o fundo. Claro que é bastante desafiador a construção desse fundo, porque, primeiro, nós precisamos saber o tamanho do buraco que nós vamos encontrar na cidade, né? Então, nós estamos vendo que, em diversas áreas, o município está completamente desgovernado, né? Então, nós só teremos condições de saber qual será a nossa capacidade de investimento, né? Além disso, nós também vamos ter que buscar muitas parcerias, né, com o governo federal, com o governo estadual, emendas parlamentares, enfim, nós teremos que buscar diversos mecanismos para poder estimular e ter capacidade de investimento na nossa cidade. É difícil você assumir um compromisso de quantidade em quanto tempo, sem saber o tamanho do buraco que nós vamos encontrar. Há quem diga aí que talvez o próximo prefeito já assuma o município com quase 90 milhões de rombo nas contas municipais. Então, nós temos esse grande desafio. Mas o que são experiências que já ocorreram na cidade e que mostram que pode ser um caminho interessante de fomento à cultura na nossa cidade? Primeiro, como eu disse, a nossa cidade pulsa a cultura nos 4 cantos. E nós temos aí várias entidades que produzem cultura na nossa cidade. Então, nós não precisamos inventar a roda. Nós podemos muito bem construir parcerias com esse conjunto de entidades para potencializar o seu trabalho desenvolvido. Uma das experiências que deu certo, na minha opinião, foi, por exemplo, a do Ponto de Cultura, que foi aí uma parceria do governo federal com o governo municipal, onde cada um entrou com meio a meio, e nós instituímos 8 pontos de cultura aqui na cidade. Foi um momento alto, né? Eu acho que um dos poucos momentos altos da cultura aqui na nossa cidade foi a implementação dos pontos de cultura,
que eu acho que foi uma experiência bastante importante. Inclusive, eu tive a oportunidade de gerir, né, o ponto de cultura do Círculo Palmarino nos últimos 3 anos. Fomos, inclusive, perseguidos pelo governo municipal, mas conseguimos, a partir de um pequeno recurso, potencializar a ação cultural. Tem um outro projeto lá de Crais, né, que foi o ProJovem, que também, muitos dos projetos que foram executados pelo ProJovem eram na área cultural. Então, você tinha uma política de baixo investimento, de 10, 15 mil reais. Nós temos a experiência do VAI, por exemplo, na própria capital, na capital aqui de São Paulo, que produziu muitos artistas, muitos discos, muitos livros, né? Então, é uma forma muito eficiente de você potencializar o trabalho artístico na cidade através dessa relação com as entidades, com as entidades que produzem cultura. Além de, obviamente, construir uma relação dos artistas, né? Eu acho que nós precisamos, sim, de fato, pensar um projeto para os nossos... eu acho que uma lei dos mestres, né, na nossa cidade seria muito importante, dos nossos griots, ou seja, valorizar os artistas que construíram a história dessa cidade, né, de repente garantir um salário, uma forma de renda para essas pessoas, para que eles possam fazer como a Tônia faz lá no Memorial Sakai, que é transmitir o conhecimento, né? Eu acho que um dos grandes desafios que estão colocados para nós estamos perdendo a cada dia vários artistas importantes da nossa cidade e não tendo a oportunidade de transmitir o seu conhecimento. E eu acho que isso é fundamental, inclusive, para manter essas características e essa cultura tão importante da nossa cidade. Obrigado. Obrigada. Candidato Nivaldo Orlandi, por favor. Nós temos... O Embu não é uma ilha, né? A nossa campanha, nós temos enfatizado e temos estabelecido um limite e um divisor de águas, né? O golpe de Estado que foi dado com o afastamento da Dilma, né, por um Congresso que, segundo um especialista disse que pelo menos metade dele está preocupado em ficar fora da cadeia, né? Eles golpearam violentamente a questão da cultura, né? Fecharam o Ministério da Cultura, tá? Daí recriaram, mas totalmente esvaziado, né? E agora está lá tocando o Ministério da Cultura do governo federal um funcionário da Globo, né? Então, aquelas parcerias, né, que vinham com os municípios, está abortado tudo, né? Eu acho que nós não podemos achar que o Embu é uma ilha e que nós, prefeitos, né, um de nós será prefeito, podemos fazer uma coisa maravilhosa sem isso. Então, eu queria dizer que o cargo de prefeito é uma ferramenta de trabalho para impulsionar essas lutas gerais políticas para a cultura do Brasil, para influenciar Brasília, influenciar o Estado. Senão a gente fica aqui prometendo coisas que, né? O Juninho está colocando aqui que está preocupado com o rombo, né? Tá? De repente, o prefeito vai ficar aqui um administrador de como cobrir o rombo só, né? Tá? O rombo é uma questão econômica, que o governo golpista gosta muito de ver isso. Ele não fala em cortar juros, né? Metade do orçamento federal é para pagar juro, pô. Mas não, eles querem cortar, né? Previdência, eles querem cortar saúde, cortar cultura, cortar juro não, né? Colocaram lá para cuidar do cofre do Banco Central um diretor golpista do Banco Itaú. Para cuidar do outro cofre do Ministério da Fazenda,
Um golpista banqueiro do Banco de Boston. Vai sobrar dinheiro o quê pro resto, né? Cultura é algo descartável. Eu queria encerrar essa questão dizendo o seguinte, olha, se a prefeitura atrapalhar pouco a cultura anda, né? Por exemplo, os cavalos, os cavaleiros, né? Aquelas Romaria, Pirapora, nós fazemos parte do CTG, né? Uma entidade de preservação da cultura gaúcha, e muitos cavaleiros lá, agora fazendo cavalgadas, né? Semana Farroupilha. A queixa deles era a seguinte, além de a prefeitura não ajudar nada, eles que têm cavalo, ajudam nas cavalgadas, romarias, fica muito bonito, né? Todo mundo gosta, tira fotografia, é lazer. Eles dizem que eles ficam escondendo os cavalos lá no meio da mata para fugir dos fiscais da prefeitura, né? Senão a prefeitura vai lá para perseguir, para reprimir 30 segundos, por favor. Os cavaleiros, né? Conclua. E o CTG, né? Que nunca precisou de dinheiro público nenhum, né? Preservação da cultura gaúcha. Aconteceu um incêndio lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e o prefeito, fechador de creche, fechador de maternidade, fechador de pronto-socorro, fechador de CTG também. Fechou o CTG por 100 dias, o incêndio foi a 1.300 quilômetros, e a culpa foi do CTG Saudade do Sul. Barbaridades, né? E fez mais, né? Em conluio com o delegado bêbado e chapado, mandou prender um dos seus diretores. Por favor, Nivaldo, né? conclua. Então, só colocando isso, né? Se a prefeitura, né, se abster dessa perseguição, dessa repressão, a cultura já flui bastante. E aumentar o orçamento, né, público de cultura por parte do município também. Obrigada. Eu gostaria agora, então, que o candidato Antônio Serapião responda a essa questão. Eu gostaria de solicitar aos candidatos que, nas suas respostas, obedeçam ao tempo estipulado, porque a gente vai ficando vexado de pedir para concluir, né? Então, por favor, tenham essa consideração com todos nós aqui. Obrigada. Gente, eu quero voltar na primeira pergunta. O candidato da situação chegou aqui de mansinho, pisando em tapete, niveludo. Nada contra ele, que é meu amigo. Ou era, não sei se ele quiser ser meu amigo, continue. Se não quiser, paciência. Nada contra ele, mas o homem está pisando num tapetinho de veludo. E diz que não quer lembrar o passado. Gente, não quer falar do passado, pois só para contrariar, eu vou falar de 86 anos atrás. Só para contrariar, para ver que eu sou um velho de 63 anos, mas tenho memória. Não vou deixar matarem minha memória, pisarem na minha memória, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Eu quero deixar minha homenagem aqui a Cássio M. Boy. O primeiro artista de Embu das Artes. O primeiro, o pioneiro. Aquele que, como o Nivaldo falou, chegaram para o Cássio M. Boy e falaram: Cássio, você parece caipira. E o Cássio era paulista. Ele falou: sou caipira sim, porque se encontra um caipira na bolé de um caminhão, se encontra um caipira numa festa. Caipira gosta muito de imagem, de santinho, não desses santinhos que a gente está distribuindo aí, mas de santo de imagem, essas coisas. E quem quiser ver a história de Cássio M. Boy,
Vá na capelinha lá, tem uma escultura dele lá. E foi através de Cássio M-Boy que eu presto minha homenagem aqui a Assis de Imbu, a Sakai, que era um amigo de Cássio M-Boy. Foi através de Cássio M-Boy que Sakai e que Assis de Imbu vieram para cá. Tinha umas visitinhas bobinhas para Cássio M-Boy. Eram umas visitinhas assim, que eu nem vou citar. Vou citar uma só para vocês lembrar. Tacília do Amaral, vim aqui visitar Cássio M-Boy. E Cássio M-Boy não é reconhecido. Pois eu vou fazer. Eu sou fã e sou apaixonado pela sétima arte. Eu vou fazer um festival de cinema aqui em homenagem a Cássio M-Boy. E vamos fomentar essa cidade. Vocês vão ver o que nós vamos fazer na cultura aqui. Nós vamos trazer o cinema para cá. E é o cinema que eu vou trazer. Não é só o profissional, não. Eu vou trazer o cinema na mão da senhora, na mão do senhor, com a câmera na mão como está o Guilherme aqui, e uma ideia na cabeça. E vai sair filmes de curta-metragem, e nós vamos fazer o festival, e vamos dar prêmio, e vamos fomentar essa cidade, e vamos fazer festival de teatro, e vamos fazer teatro todos os sábados no Mestre Assis lá, para os turistas assistirem. Agora, o secretário de Cultura que apoia o candidato de situação não está aqui. Eu não tenho culpa. Não vou esquecer o passado, não. Nós vamos fazer dessa cidade uma verdadeira cidade cultural, porque Paulínia, um dia desse, não era nada culturalmente. Hoje é a cidade do cinema. Eu terminei de fazer um filme. Vocês podem dizer assim, mas ele fez filme, mas eu não vejo filme. E nem todos os filmes são de sucesso. Principalmente Toninho Serapião, não faz sucesso, né? Por aí, né? Mas terminei de fazer um filme, Decreto do Destino, para o Rio Grande do Sul, com o pessoal do Rio Grande do Sul. Decreto do Destino. 30 segundos, Toninho. Fizemos o filme e vamos fomentar essa cidade. E vamos buscar outros Cássios M-Boys que estão aqui presentes. Que daqui a 86, 90 anos, Cássio M-Boy era de 1920. Entendeu? E que nós vamos fomentar. Muito obrigado. E vamos fazer dessa cidade uma revolução cultural. Obrigada aos candidatos que responderam a essa questão. Nós temos agora uma segunda questão que foi trazida pela OAB, que é a seguinte: como prever recursos no orçamento para viabilizar todas as propostas culturais que os candidatos apresentam? E agora a gente vai ter o seguinte mecanismo. Nós vamos sortear a sequência das respostas e também quem vai fazer o comentário. E aí, quem está respondendo vai ter 3 minutos para responder, e quem está comentando vai ter 1 minuto para comentar. Tá certo? 2 minutos para comentar, tá? Então, quem vai responder tem 3 minutos e quem vai comentar tem 2 minutos. E aí nós vamos sortear a sequência das respostas. Só um minutinho, por favor. Eu proponho, vamos aqui estabelecer, tá, que o candidato número 1, vamos fazer na sequência alfabética do nome deles. O candidato número 1, nessa sugestão, é Geraldo Cruz. Número 2 é Juninho, desculpa. Número 3 é Nivaldo Orlandi. Número 4, Toninho Serapião. Então, eu tenho aqui 4 papéis, numerados de 1 a 4, e nós vamos sortear quem vai responder, tá, a sequência da resposta, e quem vai comentar também. Espera aí.
Então, vamos sortear a sequência das respostas. O primeiro a responder vai ser o candidato Juninho, tá? Que eu já fiz qual é a pergunta, né? E quem vai comentar é o candidato Nivaldo Orlandi. Então, a pergunta é, na sua visão, como prever recursos no orçamento para viabilizar todas as propostas culturais que os candidatos apresentam? Alô? Primeiro que o primeiro ano do nosso mandato, a gente já vai trabalhar com o orçamento elaborado agora pelo atual prefeito. Segundo, nós estamos aqui, e aí foi até oportuno aqui o comentário do Nivaldo, que ele colocou a questão do rombo, que a gente está preocupado. E nós estamos preocupados, claro, dos aspectos nacionais, inclusive com a proposta de congelamento, né, dos recursos para os municípios, para os estados, etc., mas nós também achamos que nós precisamos fazer uma auditoria das contas da nossa cidade, saber de cada contrato o que está sendo investido, ver o que tem de gordura, o que tem de contratos viciados, o que tem de necessidade de rever, de substituir ou até mesmo de rescindir, né? Porque aí sim, e o segundo passo, além disso, nós queremos dar total transparência para as contas públicas. Um governante que tem vergonha das suas contas é porque está escondendo alguma coisa. Nós queremos dar total transparência para as nossas contas. E aí sim, trazer as pessoas, junto desse processo de auditoria e de transparência, construir a participação popular, as pessoas participando de um processo complexo de participação popular, com incentivo aos conselhos. Eu vi que, dentro da Carta Compromisso, está estabelecido a ideia de 2/3, né, da sociedade civil participando dos conselhos, o que eu acho formidável, inclusive, quando nós fizemos o debate sobre a implantação do Conselho Municipal aqui da Igualdade Racial, nós já defendíamos que fosse 2/3 da sociedade civil, porque o Poder Executivo ele já exerce o seu poder natural, né, pela sua função política, pela sua função institucional, inclusive. Então, se o governo quer, de fato, ouvir, criar conselhos consultivos e deliberativos, a sociedade civil precisa ter um peso e ela precisa incidir na participação. Então, nós queremos trazer as pessoas. Nós não temos soluções mágicas. Eu dizer aqui que eu vou investir tanto na cultura, eu vou estar mentindo para as pessoas. Nós queremos governar com as pessoas, trazer as pessoas para participar e, juntos, a gente decidir aquilo que é, de fato, prioridade dentro das diretrizes que nós estabelecemos aqui no nosso município. Então, de um lado, nós temos, sim, a questão dos problemas gerais, mas nós também temos problemas locais significativos nas contas públicas que nós queremos auditar para poder fazer esse debate com a sociedade, dar transparência e juntos a gente decidir, a partir das diretrizes que nós estabelecemos, os rumos para a cultura no nosso município e para todas as demais áreas que a gente julga super importante. Obrigada. O comentário a essa resposta será feito pelo candidato Nivaldo Orlandi. Eu acho que está, né, não só questão da auditoria, austeridade, transparência, e falta a questão do rearranjo do orçamento público, né? Tem candidaturas que acham que o importante é obras daqui, obra de lá, obra não sei o quê. A questão da cultura, assim como a questão da educação, de saúde, são as áreas sociais que precisam de forte injeção de recursos, né?
O que foi colocado aqui é uma questão que me parece razoável, mas diria um pouco insuficiente, né? Porque, veja bem, eu volto a falar do governo golpista. Ele está propondo congelar investimento em educação, saúde, congelar gastos por 20 anos. Mas é esses gastos. Gasto de juro, não. Continua solto, pode gastar juro à vontade, né? Ninguém falou em cortar despesas com juros, né? Hoje tem uma lei, o Plano Nacional de Educação, por exemplo, diz que metade das escolas públicas tem que se tornar escolas em tempo integral. Ainda não foi colocada nenhuma, e o governo golpista falou que não, por 20 anos vai continuar congelado, por exemplo, né? E tem um outro compromisso, que é investimento em educação, 10% do PIB. Bem, se está congelado, né, por 20 anos, essa meta também já está revogada, né? Então, eu queria fazer um apelo para o Juninho, para os demais companheiros aqui, né? Eu acho que se o golpe de Estado não for revertido, nós vamos retroagir uns 30 anos. O rol de maldades é imenso, gente. É imenso. Né? Não é questão de dinheiro, não. Corrupção não é o maior problema. Teve um cara do PSDB que disse o seguinte: Petrobras sempre teve roubo, Ricardo Sembler, mas nunca se roubou tão pouco quanto agora, né? Os direitistas, os golpistas incrustados no Ministério Público, o juiz golpista do Paraná, fizeram tudo isso para criar um clima para o golpe, né? Mesmo porque quem foi afastado não foi alguém corrupto. Os corruptos tomaram conta, tomaram de assalto o governo e estão governando. Não vamos perder o foco. Por favor, né? Tempo. Obrigada. E os demais golpistas também. E devolver o governo para a legítima eleita, a Dilma. Só um minutinho. Agora, a terceira pergunta, me desculpe. Vanessa, eu tenho direito a uma réplica. Bom, então você terá 1 minuto para essa tréplica, hein? Vai ser outra. Tá? Gente, vou até ficar de pé, né? Rapidinho. É o seguinte, companheirada. Nós, do PSOL, nós nos posicionamos muito claramente contra o golpe de Estado. E nós também, muito claramente, vemos defendendo há muito tempo uma auditoria, né, da dívida pública do Estado brasileiro, que é o maior assalto ao orçamento, que não é a Previdência, mas sim os juros e a amortização da dívida pública. Então, para nós, isso é tranquilo, nós fazemos esse debate com a sociedade. Mas eu, como candidato a prefeito, eu não posso dizer que que eu vou ficar imobilizado diante de um golpe de Estado que está colocado. Como o próprio Nivaldo colocou, o prefeito ele exerce uma liderança política. Então, nós seremos uma liderança política que vai administrar 500 milhões no nosso município e que vai fazer os enfrentamentos necessários ao governo federal, ao governo estadual, para buscar melhoria e apresentar propostas concretas para a nossa cidade. Uma coisa não está desassociada à outra. A cidade ela não vai parar, ela não vai deixar de continuar precisando das necessidades da saúde, da educação, da cultura, diante de toda a estrutura política que está colocada.
nós Seu exerceremos tempo um esgotou. papel de disputa política e mostraremos, inclusive, o nosso governo será um antagonismo, mostrando como pode ser diferente a participação popular dentro da estrutura do Estado brasileiro. É dessa forma que nós Obrigada, queremos Juninho. governar. Obrigada. Agora, essa segunda pergunta será respondida, pelo candidato Geraldo Cruz, com comentário do candidato Toninho Serapião. A pergunta é a seguinte: a Casa de Cultura Santa Teresa, que atua no município há 24 anos, e a Feira de Arte Santa Teresa, que é realizada pela Casa de Cultura há 16 anos consecutivos, tanto a Associação Casa de Cultura Santa Teresa quanto a Feira de Artes, elas estão no calendário municipal e estadual de eventos. Mas elas não constam nas ações do Plano Municipal de Cultura que está aprovado no município de Embu das Artes. Os senhores se comprometem a viabilizar recursos orçamentários para essas ações, haja visto que foram reconhecidas e apontadas nas 3 conferências municipais de cultura? Então, quem responde é o candidato Geraldo Cruz e quem comenta é o candidato Toninho Serapião. Bom, eu tenho 3 minutos, é isso? 3 minutos Tá para bom. responder. Acho que nem vou usar tanto. Na verdade, eu só queria lembrar aqui a todos e todas as presentes que nós tivemos a honra de ser o primeiro prefeito em Embu das Artes a fazer um convênio com a Casa de Cultura de Santa Teresa, para que ela pudesse fazer aqui as oficinas, os trabalhos delas, e tenho certeza que o nosso governo contribuiu demais dentro da situação que era a nossa prefeitura e o que era o nosso município e o que é hoje. Acho que foi um avanço bastante, não só com a Casa de Cultura de Santa Teresa, mas também com outros grupos culturais que tinha na cidade que estavam propondo a dar conta dessas questões de fazer esse debate na sociedade. Então, com muita tranquilidade, eu penso que eu votei a favor da lei, da iniciativa de um colega lá, sobre oficializar no calendário estadual a atividade que a Casa de Cultura já promove aqui há 14 anos, se não me engano, né? Parece que 14 anos, se não me falha a memória. 14 anos que a Casa de Cultura faz esse evento. Eu só Não, esse ano é o 17º. Esse ano é o 17º? É, desde 2000 que nós promovemos a feira. Então é o 17º ano, tá bom. Mas obrigado aí pelo... Achei que era 14 anos, já fiz uma conta aqui errada. Acho que eu não participei das primeiras. E tenho participado até como colaborador, de ter buscado apoio para a realização dessa atividade que tem aqui. Já tenho conversado bastante com os organizadores e eu não tenho dúvida. Inclusive, no nosso governo, apoiamos também a iniciativa dessa feira, mesmo que não tivesse no calendário oficial da cidade, nós já apoiamos isso. O que eu penso aqui, gente? Eu levo muito a sério quando eu vejo as pessoas interessadas a debater os problemas da nossa cidade. Então, eu não vim aqui para fazer discurso inflamado, para chorar que a situação está ruim, todo mundo sabe que está ruim, todo mundo sabe que não está boa, né? Eu assumi esse governo em 2001, nós tínhamos um orçamento de 69 milhões e 600, e a dívida era de 45 milhões. Se vai ter uma dívida aqui, que eu sei que estão deixando, que estão cuidando mal da nossa cidade, mas eu quero olhar para frente. Eu quero olhar para frente. Se eu for ficar falando aqui de coisas do passado, daqui a pouco eu vou falar para algumas pessoas aqui que tem gente que eles falam tanto que já morreu. Para ter cuidado para ele não ter um infarto e descobrir que a pessoa morreu mesmo. Então, nós precisamos valorizar, evidentemente, toda a nossa cultura. Quando nós assumimos o governo, a festa de Santa Cruz, que eu penso que é uma das mais importantes da nossa cidade, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da história do Embu das Artes, ela estava sendo feita com coisa absurda que estava acontecendo, e nós resgatamos e trouxemos o que é verdadeiro, tem que ser. A cultura popular brasileira, trouxemos de outros estados, valorizamos a nossa local. Então, se eu for fazer esse discurso aqui, ninguém mais do que nós deu valor à cultura popular que estava aqui. Hoje, nós temos um orçamento melhor na nossa cidade. E eu penso que, para a gente fazer um fundo cultural, eu vou implantar a ideia que eu falei anteriormente aqui, de estimular com as pessoas que prestam serviço e que vendem para a prefeitura
a devolução desse fundo, que a gente possa fazer isso discutido, debatido com a sociedade. Vamos debater as coisas, não vai ter milagre. Não há milagre. Mas também não dá para ficar só chorando, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu penso, viu, Vanessa, só para concluir, a cultura não gasta tanto dinheiro para valorizar esses movimentos culturais, precisa ter vontade política, ela caminha muitas vezes sozinho, e nós vamos ter vontade política para estimular essa participação cultural e aproveitar as nossas expressões culturais que nós temos na cidade, muitos artistas, no anonimato aí que nós precisamos buscar. Obrigada. Agora quem comenta é o candidato Toninho Serapião, que tem 2 minutos, por favor. O candidato da situação terminou de entrar em contradição ao dizer que foi o primeiro prefeito a apoiá-lo, mas não participou das feiras antes. Não teve a participação das feiras antes. Ele falou, podem olharem. Quem gravou aí, vejam. Não participou das feiras antes, dos 17 anos de feira, ele não participou. A gente sabe da luta do Anivaldo aqui, que enfrentou a prefeitura. Anivaldo enfrentou a prefeitura. Anivaldo, para vocês terem uma ideia, esse mesmo candidato da situação, que colocou esse sujeito irresponsável que está aí na prefeitura, contas rejeitadas, Anivaldo escreveu um livro e colocou no livro dele, Anivaldo, está aí Anivaldo que não me deixa eu mentir, de que o prefeito não entendia nada, não esse, o outro, que não entendia nada de cultura e que era contra a cultura. Foi a herança que esse prefeito deixou, que este daqui deixou para a Casa de Cultura. Agora, a diferença, tá, Vanessa, é que eu estou no livro da dama do Embu, com todo respeito, Raquel Trindade, que me colocou lá como o primeiro teatro, o primeiro homem que criou um grupo de teatro na periferia de Embu das Artes. Fui eu que criei o Embu Arte aqui, o grupo de teatro com uma peça Alto da Compadecida, apresentei em todas as escolas e a Raquel Trindade criou o grupo Solano Trindade lá, na mesma época. Aí está a diferença que dá para a senhora concluir. Obrigada. Agora a réplica é 1 minuto. Só para comentar, Toninho, eu não sabia que você estava falando que era eu o candidato da situação, que você não falou o nome. Mas assim, dizer para você, primeiro que eu não sou candidato da situação, o governo que está hoje não é mais do meu partido, mas assumo que foi um governo nosso, foi um governo que apoiei, inclusive. Infelizmente, a gente também é possível de você sofrer decepção, você investe numa pessoa que depois pode te trair. Eu não quero discutir aqui o Chico, mas quero dizer que eu tive a melhor iniciativa e a melhor intenção que era da nossa cidade continuar crescendo e avançando. Infelizmente, nos decepcionou, paciência. Por isso que eu disse, eu não quero chorar, mas não represento o governo, não tem essa história aqui, nem represento Secretaria de Cultura, secretário de Cultura, não tem nada. As pessoas que me apoiam é porque acreditam num projeto sério para a cidade, no resgate de todas essas coisas que nós estamos falando aqui, e eu disse, eu não vou ficar aqui chorando com dívida que eu sei que tem. Eu quero ideias novas para nós valorizar de verdade, cuidar de verdade da nossa cidade e cuidar da nossa cultura, e eu tenho certeza que nós vamos fazer isso. Eu disse aqui, e não vou ficar fazendo discurso, mas porque eu tenho responsabilidade. A minha responsabilidade é que eu quero cuidar novamente, cuidar da nossa cidade, com muita responsabilidade, com mais transparência que precisa ser dado, que é importante, mas não há milagre para fazer as coisas. Nós vamos fazer porque eu acredito nessa população e sei que é possível fazer o que eu estou propondo aqui. Não estou propondo nada de coisa absurda. Obrigado. Obrigada. A próxima pergunta é a todos os candidatos e cada um deles vai ter o tempo de 2 minutos para responder. Tá? A pergunta é a seguinte: o senhor, enquanto prefeito, se compromete com a implantação do Plano Municipal de Cultura e também com seu aperfeiçoamento? 2 minutos para responder, também na sequência da ordem alfabética. Então, inicial de Geraldo Cruz.
Bom, essa pergunta eu já até respondi, né? Se eu me comprometo, claro que eu me comprometo com o Plano Municipal de Educação. Mais do que isso, eu quero fazer e vou fazer ainda esse ano, vou repetir aqui, presta atenção vocês, meninos e meninas que promovem a cultura da nossa cidade. Nós vamos fazer ainda esse ano uma conferência municipal, onde vamos discutir tudo o que está acontecendo, seja pelo governo, seja pela sociedade civil, e discutir a história do Plano Municipal de Cultura. Estou me comprometendo isso, é um compromisso que já fiz em outros momentos, com outros grupos, discutindo a questão da cultura. Porque eu acredito, gente, 4 paredes não decide nada que preste. 4 paredes decide coisa entre quem está lá. Se você vai fazer para a cidade, precisa abrir esse debate na cidade. Nós precisamos fazer com que a população da nossa cidade saiba dos calendários culturais que a gente tem na cidade, que muitas vezes nem sabe. Como eu disse, esse final de semana aconteceu a Romaria. Se você perguntar aqui na região, quase ninguém vai saber responder. Então, nós precisamos difundir essas questões que acontecem, divulgar bastante e fazer uma coisa de verdade. Eu não estou, e nem vou em momento algum aqui, nem é questão de entrar em debate, provocação ou não, mas é dizer, gente, a gente precisa tratar com seriedade. Nós temos muitos problemas aí na nossa cidade. E nós vamos fazer um governo de integração, de ação das ações integradas, tanto da Secretaria de Educação, que é fundamental, não tem cultura se não tiver uma boa educação. Não tem boa educação se não tiver cultura. Nós temos uma área aqui, um privilégio de ser a única cidade aqui na Grande São Paulo que, como já falaram aqui, todo mundo sabe, nós recebemos 20 mil turistas por final de semana, mas nós não queremos fazer cultura só para o turista, nós queremos fazer cultura para o nosso povo, que eu fiquei triste em ver outro dia, um absurdo, viu, Anivaldo? Eu conheço muitas peças de teatro aqui em São Paulo, na nossa região, no nosso município, que se estivesse apresentando aqui no Centro Cultural, lotava de gente para assistir. E a gente precisa fazer isso, trazer essas iniciativas que tem aqui e aproveitar os nossos espaços que a gente tem e usar bem. Esse é um compromisso nosso. Mas eu quero compartilhar com vocês, para nós fazer juntos isso aqui. Não será uma decisão de cima para baixo, mas será uma decisão coletiva com a sociedade e vou investir no Fundo Municipal de Cultura. Pode apostar nisso que nós vamos fazer. Obrigado. Obrigada. Respondendo a mesma questão, na sequência, o candidato Juninho. Bom, fico muito à vontade para responder essa questão, porque desde o início eu venho não só assumindo o compromisso com o plano municipal, como venho citando aqui várias iniciativas, fiz uma leitura apurada, e eu acho que é um plano que foi construído, inclusive, pela sociedade civil. Me lembro muito bem, Gonda, da participação do Conselho, na época você era presidente, do Conselho Municipal de Cultura, então foi algo construído com a participação das pessoas, né, com várias deficiências, precisa de aprimoramento. Então, sem sombra de dúvida, a gente assume esse compromisso e fazer as adequações necessárias junto com os setores interessados. Mas, como nós estamos num debate, a gente não pode deixar de fugir das polêmicas, né? E é interessante que tem candidato que tem vergonha de dizer da história. E é bem legal, porque nós estamos com a nossa chapa de vereadores e vereadoras aqui, temos vários professores, inclusive professores e professoras de história. E é muito legal, se você pegar lá o Plano Municipal de Cultura, na página 17, o texto Concepção da Política Cultural. E ele inicia o texto dizendo assim: a cultura é o acúmulo de todas as experiências e vivências únicas da espécie humana. Na Terra, fomos privilegiados como os únicos animais capazes de nos reconhecer nos outros e de transmitir as nossas experiências para as gerações futuras. Ou seja, quem abrir mão da história jamais poderá construir o futuro. Nós precisamos conhecer a nossa história, inclusive para fazer um balanço dos erros cometidos. Nós só poderemos construir o futuro, nós só poderemos construir algo novo se a gente refletir sobre o passado, construir as contradições para pensar no futuro. Então, nós não abriremos mão de fazer balanço quando for necessário, de contar a história da nossa cidade, para que a gente possa conseguir buscar um futuro melhor para nós. Obrigada. Candidato Nivaldo Orlandi, por favor. Bem, sim, né?
participei aí da plenárias, Conselho de Saúde, né? Me pareceu que faltou algo, né? As plenárias são muito boas, né? Na parte da reivindicação, na parte de sugestão, ampliação, né? E daí a coisa esbarra na falta de dinheiro, né? Sempre na falta de dinheiro. E eu me lembro que, embora eu não fosse conselheiro, eu até sugeri, né? Naquele debate do Conselho de Saúde, uma forma de se buscar recursos, né? Uma fonte de financiamento para a saúde, né? A iniciativa foi revogada, né? Mas faltou o Conselho sugerir algum tipo de saída, né? Senão fica um monte de reivindicação e o outro lado com a incumbência de atender, sem os recursos ter, né? Então, eu acho que os conselhos são muito bons, mas eles precisam ser agentes, parceiros de mudanças e agentes políticos, né? Agentes políticos. Eu me lembro que quando eu fui prefeito, o orçamento era ínfimo, né? Nós conseguimos envolver a sociedade organizada, SABs, SEBs, clubes de mães, vereadores, os demais prefeitos do município, e a prefeitura não tinha os recursos suficientes. Mas, por força de intensa mobilização, se foi buscar os recursos onde eles estavam, no governo do Estado, no governo federal, né? E depois de alguns anos, por exemplo, o hospital regional apareceu, né? 30 então, segundos, candidato. Me parece que o prefeito ele tem que ser um agente coordenador desse processo. E todos os participantes e os conselheiros também agentes parceiros de buscar os recursos e daí sim colocar em prática as sugestões feitas pelo Conselho. Obrigado. Candidato Antônio Serapião. Bem, eu quero dizer para vocês que o Conselho Municipal de Cultura, nem só eu vou apoiar, como vou ampliar para melhor. E não estou de marcação com o meu amigo Geraldo Cruz, não. Pelo jeito que ele falou aí, ele vai criar impostos. Que ele falou no início, de INSS, de recardação, de não sei o que lá. Então, vai vir impostos por aí. Vocês se preparem. Mas eu vou lhe falar uma coisa, Geraldo, para você ver que eu não estou de marcação com você. O outro candidato da situação, em matéria de cultura, é pior que você. Entendeu? Porque você andou trazendo aí KLB, não sei o que lá, como cultura. Um pessoal aí, o outro trouxe Belo, trouxe não sei o que lá. Vocês andaram numa disputa braba aí. Mas eu tenho que reconhecer que você aprendeu muito comigo aí, na parte da cultura, viu? Entendeu? Você andou aprendendo muito aí, no início. E com o Anivaldo, com esse grande Anivaldo. Porque o mestre Assis nem se fala, né? Nem se fala no mestre Assis. Porque foi o homem que trouxe a Feira de Arte, junto com o Sakai, com o Solano Trindade, com esse pessoal aí, que sofriam repressão na Praça da República. Sofriam repressão. E vinham aqui, pegavam as motos e vinham para cá, e chegavam ali no largo e ficavam ali
botavam ali a esteirinha lá, que se fosse hoje, Geraldo mandava tirar, mas botava a esteirinha ali e vendia o artesanatozinho deles fazendo na hora. E daí começou essa grande revolução de Embu das Artes. Vamos ampliar o Conselho Municipal de Cultura e não vamos aumentar imposto e vamos buscar recursos. Para vocês terem uma ideia, o turismo tem um orçamento de 7 milhões de reais. Turismo. Vocês conhecem o secretário de turismo? Vocês conhecem, já viram falar do secretário de turismo? O que é que o turismo traz de benefício? O secretário de turismo faz de benefício para a cidade. Nós somos uma estância turística de Embu, que eu e Geraldo e muitos conseguimos lutar para conseguir esse título de estância turística de Embu, que ninguém fala mais. Por favor. Entendeu? Então, Vanessa, você pode ter certeza, não vamos aumentar impostos, e vamos fazer uma revolução, e vamos fazer o festival de teatro com filmes dos alunos, dos professores, de todo mundo aqui do Embu das Artes, uma curta-metragem que vai ser um sucesso. Obrigada. Agora nós partiremos para o final do nosso projeto do debate de hoje. E eu gostaria de avisar ao público que nós estamos servindo um lanche, né, gentilmente organizado pelas pessoas presentes e que também teve contribuição do comércio local. Tá? Esse lanche é no andar de cima, tá? Então, vocês vão subir aquela escada. Hã? Vai, calma. Nós vamos fazer as considerações finais de cada candidato, tá? Com o tempo de 2 minutos para cada um. E nós vamos iniciar pelo Juninho, na sequência o Nivaldo Orlandi, na sequência o Toninho Serapião e, na sequência, o Geraldo Cruz. Tá ok? Nós fizemos as perguntas no momento de preparação, tá? Sim, das pessoas que se organizaram enquanto as entidades, tá ok? Obrigada. Então, a sequência é Juninho, Nivaldo, Toninho e Geraldo. As considerações finais. Quero dizer que vou ficar para o coffee break e fico à disposição, inclusive, para responder as dúvidas, as questões. Estamos aí à disposição da população, e é o que a gente tem feito percorrendo os 4 cantos da cidade. Quero dizer para vocês que parabenizar mais uma vez a iniciativa da Casa de Cultura, em parceria com a CISI e a OAB, a TV das Artes e todas as outras entidades que se mobilizaram, toda a população artística e população daqui, dessa comunidade, de toda a cidade que se mobilizou para estar nesse momento histórico aqui da cidade, que é esse momento democrático de participação popular, e que a gente tem a oportunidade horizontal de apresentar um pouco das nossas propostas. Infelizmente, muitas vezes, as candidaturas elas se expressam só a partir do poder econômico, daquilo que elas se apresentam de volume para fora, mas pouco se apresenta de conteúdo, de vontade, de propostas para a nossa cidade. E o que mais motiva a gente ir para as ruas, a gente apresentar a nossa candidatura, é ver o total abandono que a nossa cidade se encontra, o desgoverno que a nossa cidade se encontra, e saber que é possível, sim, fazer de forma diferente. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa chapa, junto com o meu amigo Gaíga. Tenho muito orgulho de ser ficha limpa, o que não deveria ser uma virtude, mas sim uma obrigação de todos os políticos na nossa cidade. Mas, infelizmente, não é essa a realidade do nosso município. Estamos vivendo uma campanha atípica, inclusive, e nós estamos dizendo para as pessoas não desperdiçarem o seu voto. Vote em propostas concretas, coerentes, em pessoas que têm propostas e vontade
de virar a página de Embu das Artes. E me coloco à disposição 30 das pessoas segundos. que queiram mudar e virar a página de Embu das Artes, que vote no 50 para prefeito e também para 50 para vereador e para vereadora. Muito obrigado. Uma satisfação. Eu acho que toda a campanha eleitoral deveria se restringir a isso, né? Debates. Até para comparar as propostas, né? Senão, o poder econômico, né? Se ganhar a candidatura aí que não apareceu em debate nenhum e parece que não vai aparecer mesmo, né? Alguém sabe de uma ideia boa dele? Né? Eu sei que a chapa inteira dele é formada de golpistas, né? Inteira. Eles estão comprometidos com o retrocesso, aquilo que há de mais atrasado, reacionário e corrupto também, né? E corrupto também. Nem vou falar das outras, dos demais crimes, né? Tá? Deixar para lá. Tá? E daí, na base da demagogia, né? Não sei o quê. Bem, vamos à luta, né? Compromisso de construir uma sociedade mais igual, mais solidária, mais justa, né? Esse negócio de não cobrar imposto, Toninho, nós temos que cobrar imposto daqueles que não pagam. Os ricaços, os tubarões, os golpistas não pagam imposto. Não pagam imposto. E eles falaram que não vão pagar o pato. É desses que nós precisamos cobrar, né? Banqueiro paga pouco imposto, latifundiário que vende lá para fora paga pouco imposto. Conclua, e o pessoal da Fiesp paga sobre os seus lucros 0 de imposto, o que não acontece com o grosso do povo. Tá? Então, na hora de cobrar de imposto, não pode cobrar do povão, que esse sim já está cobrando mais da metade do que ganha, né? É imposto. Mas daqueles que não pagam o pato, golpista, ei, Nivaldo, não me coloque no meio, pô. Eu vou investir para isso. Tá bom? Bem, gente. Acabou seu tempo, por favor. Acabou? Deixa eu me despedir. Acabou seu tempo. 12 para prefeito, 12 para vereador, né? Chapa não está coligada com ninguém, mas está coligada com todos vocês, um compromisso. Sociedade mais justa, mais igual, mais solidária. Um abraço. Obrigada. Candidato Toninho Serapião, as considerações, por favor. Gente, eu quero deixar uma mensagem e um recado para vocês. Essa foi a eleição mais democrática que esteve dentro do município de Embu das Artes. Nós estamos aqui já no 3º debate e ainda vai haver mais um debate. E estamos com 7 candidatos a prefeitos. No tempo anterior, eram 2. Eu bati o pé e quebramos essa hegemonia aí. Quero falar para vocês que nós somos 7 candidatos a prefeitos e 7 vice, automaticamente, lógico, né? E a única mulher pertence ao PMN, ao meu partido, ao nosso partido. Graziele Henriquez, que está sentada ali, uma jovem mulher que eu tive o prazer e a honra de tê-lo na minha chapa, como disse o Juninho, que o Gaíga também, como Geraldo Cruz tem seu vice e Nivaldo. Graças a Deus, todos têm orgulho dos seus vices. Não houve nenhum contratempo no caminho. Graziele
de 24 anos, mulher. E aí não vai ter golpe, Nivaldo. Não vai ter golpe em mulher, entendeu? Não vale golpe em mulher, não vale dar esse golpe na Graziele. E aí, eu quero dizer para vocês, gente, acreditem que os grandes homens no mundo acreditaram e tiveram coragem para fazer a mudança. E a mudança vem através do número 33. Vocês acreditem no 33. 30 segundos, Toninho. Depositem lá no 33 para vereador. Votem na legenda. Para vereador, 33. Para prefeito, 33. E pode me cobrar depois. É para me cobrar. Vocês vão ter um prefeito do povo aqui no município de Embu das Artes. Obrigado. Obrigada. Esse é o nosso slogan. Sim, nós podemos. Por que não? Nós podemos. Obrigado aí, pessoal. Bom, com a fala do Antônio Serapião, nós estamos encerrando. Ai, desculpa. Desculpa. Foi falha minha, desculpa. Por favor, Geraldo, suas considerações. Ótimo. Até me levantei para ser percebido. Pessoal, quero agradecer a participação de todos vocês. Infelizmente, o debate foi feito desse jeito. Eu até gostaria de saber a tua pergunta, mas não vai dar para mim responder nos 2 minutos. Mas eu tenho certeza que contribuiria muito com o nosso debate. De repente, num próximo, organizar ouvindo quem está na plateia, de repente é bom. Mas quero agradecer aqui a participação de todos aqui e dizer para vocês, pessoal, nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa cidade. Nós estamos disputando a eleição. Eu não tenho esse julgamento tão democrático ainda assim, como algumas pessoas falaram aqui, que nós estamos disputando a eleição mais democrática. Nós estamos disputando a eleição mais perigosa, mais arriscada da história de Embu das Artes. Estamos disputando a eleição com gente perigosíssima. Eu sei que não temos muito o que comemorar hoje, mas pense vocês, as famílias de bem, que têm responsabilidade, acho que os próprios candidatos aqui, fazer aqui com todo o respeito pelas candidaturas de vocês, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque há 10 dias que nós estamos das eleições, nós corremos um risco muito grande de pegar tudo que a gente tem nessa cidade, todas as coisas boas, seja ela de cultura, seja do que for, das pessoas que estão construindo essa cidade. Eu penso que tem um risco muito maior do que a discussão que a gente está fazendo aqui, que é algumas divergências que tem nessa mesa aqui. É muito preocupante. Eu, particularmente, estou com muita esperança que a gente vai ganhar a eleição, estou com muita fé, mas não posso deixar de expressar aqui a minha preocupação com o risco que a cidade está correndo nos próximos 10 dias, que vai definir o futuro da nossa cidade, que vai definir quem vai estar na Câmara Municipal, que vai definir quem vai estar à frente da Prefeitura de Embu das Artes. Eu penso que, infelizmente, esta mesa aqui não está as pessoas que deveriam estar para poder a gente fazer questionamento, que às vezes a gente diz para a população, e fica ruim você falar das pessoas sem eles estar presentes. Porque eu queria que estivesse aqui, gostaria que estivesse presente aqui à mesa, para mim falar quem que era, e etc. e tal, e como era. Você imagina, gente, em 2006, vocês sabem como é que era a nossa cidade. Pessoa que está disputando a eleição, que está jogando dinheiro na rua hoje, estava preso por assalto a banco. Eu penso, eu não sei o que vocês estão fazendo, além da campanha de vocês, mas eu penso que a gente precisa dizer alguma coisa para a sociedade. Meu irmão, que cidade você quer? Conclua, Geraldo. Vou concluir, Vanessa, mais uma vez parabenizando vocês, a Associação Comercial, a TV, que é TV das Artes, né? Enfim, a todos que organizaram essa reunião nossa aqui, esse encontro, que eu penso que a gente possa sair daqui contente por ter acontecido isso, mas, pessoal, de coração aberto aqui, eu estou preocupado com o futuro da nossa cidade. E é por isso que eu estou trabalhando 24 horas, né? O meu vice não veio aqui porque nós estamos fazendo outras reuniões e ele está nos representando, para que a gente possa salvar a nossa cidade do pior. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar a eleição e nós vamos voltar a fazer esse debate sobre cultura, sobre saúde, sobre educação, com o governo com transparência. Não preciso reafirmar aqui para ninguém a nossa história política,
de transparência, de participação social, e queremos reforçar isso. Um abraço Obrigada. a todos, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo, hein? Obrigada. Nós convidamos a todos para que subam aqui no segundo piso, onde a gente está servindo ali um lanche para todos. Agradecemos a todos que estão presentes aqui, a todos os candidatos que atenderam ao nosso convite, a TV das Artes, que está fazendo a cobertura, ao Celso Lima, também, que está trabalhando no registro, a todos, sem exceção, que estão aqui. Muito obrigada. E vamos para a nossa eleição com o melhor na nossa intenção. Obrigada, viu? Desculpa o atraso. Eu acho que essa questão do horário... Não, você foi bastante flexível. É que tem que acabar o pensamento, né? Porque senão você fica engessado nas formalidades e, de repente, bloqueia a conclusão do pensamento, né? Mas você foi melhor do que lá no coisa lá, né? Lá o quê? No coisa o quê? Não, lá no Baci.